22, verso 7, diz assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o, e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Amém? Amém. Como eu já disse para vocês, vou repetir mais uma vez o Evangelho de Lucas. Ele foi escrito pelo próprio discípulo Lucas, que foi contratado para fazer esse relato. O livro de Atos e Lucas era um só, foi dividido, porque Lucas foi contratado para falar sobre a vida de Jesus. E começando a fazer as entrevistas sobre a vida de Jesus, ele relatou tudo o que se passou entre os discípulos com Cristo e também o início da igreja até Paulo chegar a Roma. Nós vemos aqui uma situação onde que era normal os judeus comemorarem a Páscoa. O que é a Páscoa? É o momento que eles saíram do Egito. Foi a noite que eles saíram do Egito que eles sacrificaram o cordeiro, passaram na verga da porta o sangue, para que o anjo da morte não enxergasse, para que ele enxergasse, ele passaria por cima. Então a palavra Páscoa, na verdade, significa passar por cima. E eles fazem esse memorial, porque foi a grande libertação do povo judeu, o povo hebreu, saindo do jugo do Egito. E Jesus, sendo judeu, ele fez o mesmo memorial, porque Cristo, ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para abolir, ele veio para cumprir. Então, ele cumprindo a lei, ele tinha que participar das festas que o povo judeu participava. Jesus, ele participava, cantava os louvores do inário deles, que é o livro de Salmos. Ele participou também dos ensinos na sinagoga. E aqui nesse relato, ele diz que os discípulos estavam querendo saber aonde Cristo ia querer comemorar a Páscoa. Eu quero meditar com você essa noite, é saber se nós estamos prontos para a ceia do Senhor. Porque aqui nós vemos que eles estavam prontos para comemorar a Páscoa. Eles não sabiam o que viria logo na sequência. Porque, para que você entenda uma coisa, só existem
dois sacramentos na igreja, duas ordenanças, que é o batismo e a Santa Ceia. E esses dois foram instituídos por Cristo. Então, nesse dia, primeira coisa que eu achei interessante nesse texto, que eles perguntaram, como e aonde, né? E Jesus disse assim, vai entrando na cidade, você vai achar um homem com um cântaro no ombro, segue até a casa dele e pergunta onde que ele vai disponibilizar para que o mestre comemore a Páscoa com os seus discípulos. O que aconteceu? Os discípulos foram até a cidade, chegaram lá, encontraram o homem na porta com um cântaro, seguiram ele, e quando chegaram lá, o homem disse, é aqui, e colocou eles num cenáculo ou numa parte assobradada da casa, toda mobiliada, pronta para que eles comemorassem a Páscoa. E ali eles fizeram os preparativos, as comidas, tudo estava ali. Uma das coisas que eu gostaria que vocês guardassem na mente, provavelmente esta casa é a casa aonde o evangelista Marcos morava, que continuou sendo o quartel-general da igreja em Jerusalém, aonde Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu para os seus discípulos 2 vezes, aonde eles se escondiam, aonde eles oravam juntos. E uma das coisas também que eu vejo aqui que é interessante nesse texto, que quando eles fazem a preparação, quando eles estão ali comemorando a Páscoa, Cristo diz assim, desejei muito comer convosco esta Páscoa, porque Cristo sabia que era a última que comeria com os seus discípulos. E a parte mais interessante é que eles estavam comemorando a Páscoa, só que Cristo, como Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, já sabia que um deles havia de trair. O interessante é que depois que eles jantaram, depois que eles comemoraram a Páscoa, depois que eles terminaram toda aquela parte de memorial da saída do Egito, Cristo, Ele toma o pão, parte o pão e entrega para cada um e diz assim, este é meu corpo. Esse é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que estiverem juntos em memória de mim. O interessante é que havia um lá dentro que não estava pronto para tomar a Santa Ceia. Não estava. E o interessante é que lá Mateus ele relata a mesma situação aqui, e eles perguntam, Senhor, mas quem há de te trair? E ele diz, aquele que põe a mão no prato, no bocado molhado. E Jesus serve Judas. Foi o primeiro ser humano a tomar a Santa Ceia. E aí a gente entra no texto que o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, que a gente tem que fazer um apanhado da nossa vida. Porque se a gente não souber o que a gente está fazendo, a gente está comendo e bebendo para a nossa própria condenação. Nós vemos aqui que Cristo, em João capítulo 6, ele já começa a trabalhar essa parte do corpo e do sangue, dizendo que ele é o pão da vida. E quando ele parte o pão, ele está dizendo assim, ele está dizendo simbolicamente que o corpo dele ia ser dilacerado na cruz. Ele parte o pão e fala, este é meu corpo, que é entregue, partido por vós. E eles não estão entendendo, e só vão entender depois que Cristo ressuscita, que o próprio Lucas relata isso. Irmãos, uma das coisas que eu fico aqui extasiado, quando ele diz assim, que ele está servindo pela primeira vez, Cristo instituiu isso e serviu pela primeira vez, e ele diz assim, que só vai fazer de novo com a gente quando a gente chegar com ele, lá que ele vier buscar a igreja dele. Mas ele fala para que a gente faça isso em memória dele. A igreja primitiva fazia isso em todos os cultos. O texto lá em Atos diz que eles estavam juntos sempre nas orações e no partir do pão. No primeiro dia da semana, no domingo, como nós estamos fazendo aqui agora, eles estavam reunidos
E eles partiam o pão e celebravam o corpo e o sangue do Senhor. Meus queridos, nós aqui temos que entender que isso é um memorial que nós vamos fazer. Não, é simbólico. Mas nós temos que saber que Cristo é que está presente servindo a ceia, porque a ceia é dele. Muita gente coloca o nome na ceia. Da vitória, dos gideões, dos obreiros, dos apóstolos, tem de tudo quanto é nome. Só que infelizmente para essas pessoas que não entendem, não conseguem discernir entre o corpo e o sangue, eles não entendem que a Santa Ceia, ela é do Senhor. Ela não é da Igreja Presbiteriana Renovada. Ela não é de nenhuma denominação do mundo. A nossa Bíblia diz que foi Cristo que teve desejo de estar com eles e servir essa ceia. E eles fizeram isso em memória dele depois que ele partiu, foi levado aos céus. E nós estamos fazendo até hoje. O interessante é que quando nós estamos preparados para a ceia do Senhor, nós sabemos discernir entre o corpo e o sangue. Nós sabemos que nós estamos nos alimentando espiritualmente. João capítulo 6 vai dizer que aquele que come do corpo desse pão jamais vai ter fome. Aquele que bebe do cálice, que Cristo diz aqui que é a nova aliança, é o novo testamento, é a aliança que ele faz com a igreja, que a igreja ele está comprando com o seu sangue. Glórias a Deus e aleluias. Ele comprou com o seu sangue, que foi derramado por nós. E quando nós tomamos esse cálice, nós estamos fazendo menção de Cristo. E nós estamos bebendo desse cálice. E a Bíblia lá em João capítulo 6 também diz que nós nunca mais teremos sede. Cristo é suficiente para nos alimentar. Você não precisa participar da Santa Ceia da Vitória. Participe sempre da Santa Ceia do Senhor. Porque a Santa Ceia de Cristo é Ele que instituiu. É Ele que nos serve. Zwinglio, que é um reformador, ele diz que Cristo, Ele é o anfitrião. Ele nos convida a cear. E nós somos os convidados. Porque é a mesma coisa quando você convida alguém para na sua casa jantar ou fazer uma festa de aniversário. Você é o anfitrião, você que convida. As pessoas vão se querem. E Cristo nos chama para cear. E aqui a ceia está colocada para que nós possamos fazer uma introspecção. É um momento de introspecção. Porque veja, Judas não fez essa mesma introspecção. Pastor, mas estava escrito que era para se cumprir, o próprio Cristo disse que era para se cumprir a Escritura, mas ele diz aqui, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Entenda uma coisa, nós estamos aqui, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Você tem problema, eu também tenho, nós temos pecados, quer dizer, eu tenho pecado, talvez a grande maioria aqui não, mas o que acontece? Nós carecemos de um Cristo que Ele nos limpa de todo pecado, o sangue dele nos limpa de todo pecado, porque a Bíblia vai nos dizer que lá quando o sacerdote apresentava a oferta, aquele sangue que era derramado no altar, ele cobria o pecado do pecador. Mas quando você crê na obra da cruz, que você crê que Cristo é o Cordeiro imaculado, que tira o pecado do mundo, como João Batista disse, ele limpa, ele arranca, ele joga fora, joga no mar de esquecimento, ele transforma a sua vida, porque ele faz da sua alma, do seu corpo, do seu espírito mais alvo do que a neve, quer dizer, mais branco do que a neve. Jeremias costuma dizer uma coisa interessante, que o nosso coração é tão sujo, mas tão sujo, mas tão sujo, que nem soda cáustica consegue limpar. Não consegue. Mas o sangue de Cristo, ele limpa de todo pecado. Ele limpa de todo pecado. E ele diz aqui,
que esse novo testamento no meu sangue, que é o sangue que foi derramado por nós, derramado por mim, derramado por você, derramado pela igreja que Ele comprou com o seu sangue. Cristo não precisava passar por nada disso. Cristo, Ele veio para mostrar para nós o quanto Ele nos ama. Amém. Se a gente acha que a gente passa problemas desse mundo, Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas lá em Apocalipse Ele vai dizer assim: eu enxugarei toda a lágrima do seu rosto. Se nessa vida a gente não conseguir a vitória que a gente quer, quando a gente alcançar o céu, quando a gente se encontrar com Cristo nos ares, quando a gente partir dessa terra por ter que partir mesmo porque morreu, mas saber que quando você sai daqui, uma mão te solta aqui e a outra te pega do outro lado e fala: filho, bem-vindo ao reino que está consagrado para nós. Cristo, o cooperador Pedro leu aqui agora, João 14, as moradas já estão prontas, está esperando só a gente partir. O apóstolo Paulo dizia assim que ele queria partir porque esse corpo aqui já não estava aguentando mais a aflição desse mundo. Ele falava assim que mais melhor é morrer e partir, estar com Cristo, do que viver. A igreja, eu falei para vocês já, os irmãos, eles acreditavam naqueles que entregavam a sua vida por Cristo. Quem entrega a sua vida a Cristo ganha. E eles entregavam mesmo, não estavam nem aí. Ah, vou matar a família se negar a Cristo, pode matar todo mundo. Não tem problema não. Estar com Cristo é melhor do que qualquer coisa. Por isso que eu falo para vocês, meus queridos, podemos ser condenados num culto? Podemos. Caim e Abel estavam prestando culto ao Senhor. Tinha alguma coisa errada ali? Não, os dois estavam prestando culto. Só que Deus se atentou à oferta de Abel e não a de Caim. O problema era a oferta? Não. O problema era Caim. Porque o mal tomou conta dele. Então quer dizer, você hoje que você entrou aqui, como eu, se você precisa que Deus venha transformar a sua vida hoje, mudar a sua vida hoje, é um grande momento. Faça uma introspecção. Peça perdão por aquilo que você tem feito de errado. Pastor, eu não peco. Aí o apóstolo João já vai dizer assim que a gente já mentiu. Já. É verdade, sim. Coloca diante de Deus. As nossas orações, elas têm que ser da seguinte forma: peça perdão por tudo. Quando chegar no fim que você fala, não lembro mais de nada, mas Senhor, o Senhor sabe que tem mais coisa. Que tem coisa que fica oculto dentro do nosso coração. Porque o pecado ele começa a tomar conta da nossa vida e tudo começa a ficar normal. Só que Cristo sabe onde está. E Ele pode operar esse milagre. Ele pode ir lá com a talhadeira e arrancar essa pedra que está lá dentro. Tirar esse coração de pedra, como o próprio Jeremias diz assim, que Ele quer um coração de carne, no lugar do coração de pedra. Nós estamos aqui essa noite clamando por um milagre. Para que Cristo venha nos preparar para que nós possamos tomar essa ceia e sairmos daqui abençoados e vitoriosos. Em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu pequei, mas Cristo tem poder para perdoar. Não sou eu, não, é Cristo. Uma vez uma irmãzinha disse assim, Deus me deu um discernimento lá na hora, e me deram uma oportunidade, e eu olhei assim para a igreja e falei: olha, irmãos, Deus está me dizendo que existe uma ou duas pessoas aqui que hoje vieram para cá pela misericórdia de Deus e não querem participar da ceia. Mas Cristo disse que a porta está aberta. E aí, passado-se sei lá quanto tempo, a irmãzinha deu testemunho. Porque ela ouviu da minha boca que Deus tinha poder para perdoar o pecado dela naquele momento. E ela se dobrou, se consertou com Deus, sentiu o perdão e participou sem culpa. 1 Coríntios capítulo 11, se eu não me engano, o verso 31 e o 32 vai dizer assim que existem muitos fracos e doentes e muitos até que dormem. Isso quer dizer fraco espiritualmente, que dorme, que está morto, mas morto espiritual. Está vivo,
Está andando, mas está morto. E nós sabemos que aquele que anda e está morto, ele está morto mesmo. Ele pode estar achando que está vivo, mas ele está morto. E só Deus para vivificar a alma dessa pessoa. Só Deus para transformar. Essa mudança, ela depende, não é da igreja em si, mas de você se colocar aos pés do Senhor nesse momento. Jesus. Amém? Amém.